Queria convidar você a pegar a sua Bíblia. E se você não tem uma, a gente vai arrumar para você uma Bíblia para que você possa acompanhar a leitura que eu quero propor agora. O texto que eu gostaria que lêssemos se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, está lá no capítulo 12. O número da página, se você tem uma dessas Bíblias, é a página 1177. 1177. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Renato, você, Simone, se quiserem, venham para cá. Fiquem aqui, vocês estão aí. Venham para cá, fiquem à vontade aqui. A gente vai ler esse texto. Sabe, esse texto, ele precisa de uma contextualização, Heleno. É uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja que ele conhece, que ele ama, porque é uma igreja que ele mesmo fundou, ele pastoreou a igreja de Corinto durante vários anos, mas havia muitas dificuldades na igreja. Esta carta, muito embora Patrícia receba o nome da segunda carta de Paulo aos Coríntios, é a terceira, porque houve uma outra carta que se perdeu, que não perseverou, não foi preservada até chegar aonde estamos. Paulo fundou essa igreja ao lado de Priscila e Áquila, dois irmãos que o ajudaram a dar os primeiros passos para a criação da igreja de Corinto. Depois de fundar aquela igreja, ele deu continuidade à sua vida, fundando igrejas em outras localidades. E outros irmãos em Cristo chegaram até ali, ensinaram outras doutrinas, outros conhecimentos, outra ciência acerca da fé e do Evangelho. E esses irmãos acabaram questionando a autoridade paulina e o ensino que Paulo havia deixado ali. E esse capítulo 12 meio que estabelece, ou Paulo está defendendo a legitimidade do seu apostolado. A palavra apóstolos, Francisco, é uma palavra simples, significa enviado. Alguém que foi enviado. Jesus enviou, mandou pregar. Esses que foram enviados, eles são chamados de apóstolos, simplesmente por isso, porque foram mandados, porque foram enviados. Parece uma coisa de grande autoridade hoje em dia, não? Apóstolo, fulano e tal. Apóstolo é pau mandado, não é? É alguém que foi enviado e vai. Não devia ser grande coisa não, mas as pessoas acham que é um título hierárquico. Como, por exemplo, a palavra presbítero, que parece uma coisa imponente, mas é uma palavra grega que significa velhinho. Não, presbítero não significa velhinho. João, não é isso não? Ancião, mas ancião não é velhinho? Não é não? Mais ou menos isso. Ancião, velhinho. O cara não, eu sou presbítero. É velhinho. Então, sim, tudo bem. Tá certo, é velhinho. Eu já era velhinho quando eu tinha 22 anos. Eu fui ordenado presbítero, eu tinha 22 anos. Essas coisas que as pessoas se enchem assim de pompa, mas que no Evangelho são palavras muito simples. O cara é diácono. Diácono é outra palavra grega, diáconos, que significa servo, uma espécie de garçom. Não é? A própria palavra garçom é uma palavra francesa que significa moço, rapaz. Então essas palavras a gente vão perdendo e vão mudando o seu significado, vão mudando o seu sentido. Essas coisas, a gente devia ser mais simples. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo e ele sentiu a necessidade de afirmar a sua autoridade apostólica. O capítulo 12 tem esse contexto. Eu vou ler, eu queria que vocês acompanhassem. Está, como eu disse, na página 1177, 1177. Vocês estão comigo lá? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém,
passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo, desde o capítulo 11, está dizendo, olha gente, o que eu vivi pelo Evangelho diz quem eu sou. Mas vocês querem que eu me glorie? Os outros se gloriam, dizem suas virtudes. Mas se é necessário que eu me glorie, e ele mesmo já está em contradição, ele diz, olha, eu sei que não convém eu me gloriar. Mas se tem alguma coisa pela qual eu deveria me gloriar, são as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Inefáveis são expressões que não podem ser ditas de tão maravilhosas. Inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. E Paulo está dizendo, vejam como ele tenta ser sutil. Esse homem que ele diz que conhece, que foi arrebatado ao terceiro céu, que teve visões do paraíso, revelações de Deus tão profundas e íntimas, que são inefáveis, são indescritíveis, são muito grandes para serem reduzidas em palavras, foi ele mesmo que teve tais revelações e tais visões, mas ele humildemente diz, não sou eu. E ele diz assim, era um homem. E aí ele diz o versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei tolo, não serei bobo, porque eu tenho pelo que me gloriar. Porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ele estava dizendo, eu tive revelações, eu vi coisas maravilhosas, e isso tudo tinha um potencial em mim de me tornar um ser arrogante, de me tornar um ser que se sente superior aos demais, e para evitar que isso acontecesse comigo, para que eu não me ensoberbecesse com a magnitude das revelações que eu tive, vejam que coisa tremenda, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Essa expressão espinho na carne é metafórica. O que Paulo está dizendo é algo que constantemente me constrange, que constantemente me incomoda, que constantemente me magoa. Um espinho na carne. E ele diz que esse espinho na carne é como se fosse um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. É mais ou menos, Renato, como aquele servo romano que entrava ao lado dos generais quando vinham armados em suas vitórias das campanhas militares, e aquele servo ficava dizendo assim, repetindo, tu és um homem, para que ele não se esquecesse que era apenas um homem e não se deixasse levar pela ovação, pelo louvor, pelos gritos das multidões de hosana e de expressão de admiração. Não, Deus permitiu que esse espinho na carne, como um mensageiro de Satanás, que lhe esbofeteia o rosto, a fim de que não se exalte. E por causa disso, desse espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, Djalma, o negócio está complicado aqui, meu irmão, porque esse versículo 9 já me introduz na dimensão das contradições paulinas. Essa palavra que Deus haveria dito a ele, que Jesus teria dito a ele, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Carlos, aperfeiçoar tem exatamente aquele sentido jurídico que a gente conhece. Aperfeiçoar significa aqui ganhar a sua plenitude, tornar-se cabal, nada mais faltar. Assim, Jesus teria dito, a minha graça te basta, porque o poder se torna pleno quando você é fraco. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Vamos ler juntos o finalzinho do versículo 10, todos a uma só voz. Quero ouvir vocês dizerem, apesar do paradoxo, vamos dizer juntos: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mais uma vez, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vocês não acham estranha essa declaração de Paulo? Não nos parece que estão aqui postos numa só frase duas expressões antônimas, antagônicas? Ou o cara é forte, ou o cara é fraco. Não dá para ser forte justamente porque é fraco. Nem dá para se tornar forte querendo ser fraco. Ou é fraco, ou é forte. E aí eu lembrei, Pedro, daqueles galinhos de Guiné, que vivem repetindo, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E aí, será que a vontade de Deus é que nós, cristãos, sejamos fracos, frágeis? Mas toda a cultura contemporânea aponta justamente no sentido contrário. A gente diz aos nossos filhos, seja forte, enfrente, tenha força, não recue, não ceda, não abra mão. E a gente então fica estimulando a que ele seja forte. Antigamente as pessoas diziam, quando eu era criança, ouvia as pessoas, homem não chora. Hoje a gente não diz mais homem não chora. Hoje nem homem nem mulher chora. Porque se uma mãe vira a filha chorando, diz, não chore não, seja forte. Ou seja, antigamente eram só os homens que não podiam chorar. Hoje ninguém mais pode chorar. Ninguém mais pode ser fraco. Ninguém mais pode ser frágil. E a gente começa a buscar para nós mesmos uma ideia do que é ser forte. E a gente se sente forte. E a gente se sente forte. E essa é a nossa traição, nosso equívoco. E por que a gente se sente forte? Eu vou dizer a vocês. Por que a gente se sente forte? Em primeiro lugar, a gente se sente forte porque a gente vê as fraquezas dos outros. A gente senta na mesa assim, olha assim, passa um scanner, começa a ver, que fulano de tal não tem perseverança. Beltrano, não, é muito fraco, não tem senso de oportunidade, não tem equilíbrio, e a gente vai elencando a fragilidade dos outros, as fraquezas dos outros. E como a gente vai elencando, e a gente vai percebendo que todos os circunstantes, todas as pessoas que estão ao nosso redor são extremamente frágeis, então, em comparação a elas, nós nos concluímos, nós nos percebemos fortes. Em segundo lugar, nós nos sentimos fortes, sabe por quê, Pati? Por causa das vitórias que nós já tivemos. Nós já conseguimos tanta coisa, vencemos tantas dificuldades, passamos por tantas adversidades, Marcão, chegamos até aqui. Então somos fortes, porque vencemos, porque tivemos vitórias extraordinárias. Em terceiro lugar, nós nos sentimos fortes, porque nós ignoramos completamente as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. E é exatamente quando algo terrível acontece, quando algo inesperado, surpreendente nos acontece, é que a gente é pego assim, numa fragilidade inimaginável, e a gente sente que não era bem como a gente pensava. Mas até que essa situação venha, a gente se sente forte. Essas são ilusões nossas, que decorrem do seguinte: Arnaud, sabe por que a gente vê a fragilidade dos outros tão facilmente? Por causa de um problema de lentes, Moisés, que eu e você utilizamos. As nossas lentes são tais que vê com facilidade os defeitos dos outros, mas não percebe os nossos próprios defeitos. E vemos com facilidade as virtudes que eventualmente temos e não enxergamos a virtude dos outros. Quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e as julgamos e as avaliamos fracas, é porque se exacerbam em nós os seus defeitos.
suas fraquezas, e as nossas fraquezas se colocam como que ocultas. É por isso, Flavinha, que quando a gente vai fazer aquelas entrevistas de emprego, e um entrevistador pergunta ao indivíduo: eu gostaria que você relacionasse aqui algumas virtudes suas. Por favor, me diga 5 virtudes, 5 qualidades que você tem. Aí você diz: só 5? Vou ter que escolher aqui algumas virtudes. Se o senhor está querendo 5, é até difícil. Não. Depois de relacionar as 5 virtudes, eu quero que você fale de 5 defeitos. Defeitos? 5? Eu não lembro. Mas de 2 eu tenho uma clareza muito grande. 2 defeitos eu assumo. E quais são os 2 defeitos? Eu sou perfeccionista. Esse é o meu primeiro defeito. Eu sou perfeccionista. Tudo que eu faço tem que ser perfeito. É o meu primeiro, eu assumo. Esse é um defeito que eu assumo. Meu segundo defeito é que eu sou muito cri-cri e detalhista em tudo que eu faço. Eu gosto, eu sou exigente. É claro, a pessoa está querendo se vender, mas o pior não é isso. O pior é que a pessoa acredita mesmo nisso. É porque as nossas virtudes, nós as exacerbamos. As dos outros, nós as diminuímos. Os nossos defeitos, nós os ocultamos e ignoramos. Os dos outros, a gente não presta atenção nem percebe. Então, a gente se sente forte porque julga mal aos outros. Em segundo lugar, a gente se sente forte porque as nossas vitórias, a gente pensa que são nossas, enquanto ignoramos os vários fatores que agem, as ocultas, em cada vitória que pretensamente é sua. Quanto livramento de Deus, quanta mão de Deus, quanta gente te ajudou, quantas pessoas te auxiliaram, quantas pessoas agiram para que você conquistasse aquilo, e você diz: eu ganhei, eu venci, o meu braço me deu isso. E aí você se sente forte. Mas em terceiro lugar, talvez a coisa mais dolorosa de dizer, seu Renato, a gente se sente forte porque vivemos esquecidos da morte. Sim, a morte. A gente vai lutar, morre. E morre como? Tragicamente, uma enfermidade que nos debilita, ou a própria velhice que lentamente nos consome. Por isso Schopenhauer, esse filósofo alemão do século XIX, que Rubens eu leio só para sofrer, porque não tem música que a gente escuta assim, porque tem dia que a gente quer ouvir alguma coisa doída, e eu leio Schopenhauer, sabe, o Schopenhauer é daqueles autores que você lê para sofrer, não é? E Schopenhauer diz o seguinte: Schopenhauer, considerando justamente essa problemática da morte, essa situação em que nós nos encontramos, ele diz o seguinte: a vida é um absurdo entre 2 nadas. Que coisa terrível. Do nada viemos, para o nada partiremos. E nesse período de tempo, entre o nada inicial e o nada final, nós existimos nessa dimensão que é a dimensão do absurdo. E ele explica por que a vida é um absurdo. Porque nada faz sentido e tudo termina na morte. Pastor, eu vou embora antes que eu sofra. Meus irmãos, a gente se sente forte porque a gente se sente superior aos outros, porque não enxerga a virtude dos outros, nem nossos defeitos. A gente se sente forte porque pensa que conquistou vitórias, quando na verdade Deus e as pessoas que estão ao nosso lado nos ajudaram a chegar onde chegamos. A gente se sente forte porque não pensamos seriamente na realidade da morte. 3 pessoas, Rosa, são fortes neste mundo. 3 pessoas são fortes, ou se sentem fortes: os arrogantes, os ignorantes e os iludidos úteis. Esses são os 3 que se sentem fortes. Os seres arrogantes, que não têm uma noção sobre si mesmos. Os iludidos, porque pensam que são o que não são. E esses seres que são manipulados
feitos pilhas para correrem. Vai, você consegue, pai. O cara vai daquela pilha assim para manter um sistema que nos explora, nos utiliza. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Porque Paulo diz que quando sou forte é que sou fraco. Eu quero que vocês primeiro entendam isso. Lourdes, se você achar que é forte, você será fraca, porque você terá somente as tuas forças para lutar. Se você se souber fraca e invocar a ajuda de Deus, então você vai ser forte, porque você não lutará sozinha. Vou repetir isso. Eduardo, se você achar que é forte, você será fraco, porque as únicas forças que estarão contigo serão as tuas mesmas, e elas são pequenas. Então você diz: eu sou forte, eu vou conseguir, e luta com as tuas forças, que são pequenas. Então, se você se julgar forte, você será fraco. Mas, Eduardo, se você se julgar fraco, então você vai ganhar a consciência que precisa do socorro de Deus, da ajuda de Deus, e você vai invocar a Deus, e então será forte, porque Ele agirá em tua vida e através de você. É isso, ou seja, mas nem perder a força, é perder a confiança na própria força, é perder essa ilusão de que eu me basto, esse equívoco da autossuficiência. Que autossuficiência, cara? Você não dá conta da vida. Então, esse reconhecimento de nossa fragilidade, esse reconhecimento tem muitas bênçãos na vida da gente, Helena. A primeira bênção é a libertação da hipocrisia e do fingimento de tentar ser o que de fato eu não sou. Sabe aquela coisa que a gente tem que bancar dia após dia, de ser a pessoa capaz de resolver tudo, de dar comigo, eu mato no peito e levo. O preço de passar uma vida toda, Djalma, bancando ter a força que você não tem, ser a pessoa que você não é, e criar essa imagem para consumo externo, só para impressionar os ingleses, como se dizia antigamente, para inglês ver. Eu preciso me libertar disso. E Paulo disse: eu tive revelações maravilhosas, mas para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não embarcasse nisso, para que eu não entrasse nessa dimensão, o Senhor mesmo colocou um espinho na carne, para que eu sofra e que eu perceba minhas fragilidades e minhas limitações, e eu pedir ao Senhor: Senhor, tira o espinho da minha carne. E aí ele disse para mim: você não precisa se libertar da dor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, Pedro, só se manifesta em plenitude na vida daquele que não confia em si mesmo, mas confia inteiramente no seu Deus. Nós precisamos reconhecer isso e nos libertar desta máscara, desta externalização hipócrita. Vamos dizer não apenas aos meninos, vamos dizer às meninas, e vamos dizer à nossa própria alma: se você quiser chorar, chore, porque você não é forte. Forte é o Senhor em quem você confia. Você não precisa ter vergonha da tua tristeza. Você não precisa se sentir constrangido e constrangida. Porque é exatamente, Chico, que eu percebo, Priscila, é isso que eu vejo todo dia. É as pessoas tentando esconder as suas fraquezas para enganar os outros, tentando mostrar aos outros o que não são. É mais ou menos como aquelas imagens no Facebook.
onde todo mundo está bonito, todo mundo está feliz, todo mundo está sorrindo. Eu nunca vi ninguém postar uma foto no Facebook chorando ou com o cabelo desgrenhado de desespero. Já viram? Alguém já viu? Alguém assim, uma foto, as pessoas com a mão na cabeça assim, e não, é porque é sempre sorrindo. E tem uma coisa que eu vejo, eu estava ontem naquela corrida que teve lá no centro da cidade, e o pessoal para tirar selfie. Era muito interessante, Renato, o pessoal tirando selfie. O cara pega a máquina, o celular, né? O celular, aí faz assim, é assim que bate, continua triste. É automático, rapaz, é automático. Na hora que ele levanta, faz, assim, é o braço levantando e a cara abrindo. Aí bateu a foto. Quando o braço desce, aquela tristeza, o semblante decai. E imediatamente, é impressionante. Mas é uma coisa automática. Todo mundo rindo e pá. Mas aí a gente vê sempre as fotos de todo mundo feliz e tal, contentes. Fazer pose para foto não tem nada demais. Fazer pose para a vida é que é lasca. Viver fazendo pose é que é lasca. A gente não precisa disso. Porque quando a gente é fraco, então é que é forte. Quando a gente está livre dessas representações e pode dizer: o Senhor é a minha força, a sua destra é a minha salvação, o Senhor é o meu alto refúgio e o meu esconderijo. Eu não serei abalado, porque no Senhor me refugio. Aí o fraco vira forte, aí aquele débil, aquele que... E é a mesma coisa daquela confrontação, e esse foi o primeiro texto que eu aprendi na minha vida, palha, para decorar, porque eu achei bonito demais. Primeiro texto na Bíblia, eu era menino, eu aprendi esse texto de cor, porque eu acho bonito demais. Porque naquela luta, Rubens, entre Davi e Golias é aquele gigantão, um homem imenso, poderoso, e Davi é um jovem pequeno, de boa aparência e tal. E quando, vocês conhecem a história, eu não vou me delongar, quando Golias vê a Davi despido de armadura, vestido como um pastor, carregando somente uma funda, uma espécie de badoque primitivo e algumas pedras na mão, a frase que Golias diz a Davi é emblemática. Ele diz assim a Golias: sou eu por acaso um cão para vires contra mim com paus e pedras? Porque pau e pedra não é arma de bater em cachorro? Não é não? A arma para espantar bicho é pau e pedra. Golias estava armado de lança, de espada, de armadura, e aí ele olha Davi despido de todas essas armas, porque ele tentou usar as de Saul, mas não conseguiu, e aí Golias diz para ele: sou eu por acaso um cão para vires contra mim com paus e pedras? A resposta, seu si, a resposta de Davi é assim: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje todo este povo saberá que há Salvador em Israel e que ele livra o seu ungido. E pá! Essas foram as últimas palavras que Golias ouviu na vida. Deu-lhe uma pedrada que se cravou entre os seus olhos. Quando o gigante caiu, ele pegou a própria espada do gigante e liquidou a fatura. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Tu achas que tu és forte? Eu, nem espada, nem lança, nem escudo. Mas tenho algo comigo que tu não tens nem conheces. O nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. E hoje todo este povo saberá que há Deus em Israel e que livra o seu ungido. E disse mais uma, Davi, profetizando o que iria acontecer naquele dia: os abutres comerão a tua carne.
Quer ser forte? Seja fraco. Um fraco confiado em Deus e dependente de Deus, que não tenta parecer ser o que não é. Porque isso nos livrará disso tudo. Isso nos dará a oportunidade extraordinária de poder diante de Deus, e tão poucos podem fazer isso. Confessar os nossos pecados, experimentar o perdão sincero, porque é muito difícil, Sueli, confessar pecados e ser forte. Porque a confissão dos pecados é justamente a denúncia da minha fragilidade. E quem se sente forte não tem pecados a confessar. Só aqueles. Da moça que foi para a entrevista, né? Daquela pessoa que foi para a entrevista. Senhor, perdoa-me o meu perfeccionismo. Senhor, perdoa-me porque eu sou muito pontual nas minhas orações contigo. Não é? Ou aquela oração, hein, João, do fariseu e do publicano que Jesus uma vez contou como uma parábola. Lembra daquela, Rubens? Lá vão o fariseu e o publicano para o templo. Aí os dois se ajoelham assim diante do altar. O fariseu, claro, procura um lugar mais alto para se ajoelhar. E a oração do fariseu é esta: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este pecador. Antes, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Muito obrigado por ser quem eu sou, tu és uma bênção. Ou melhor, eu sou uma bênção. Essa é a oração do fariseu. A oração do publicano era outra. Jesus disse que o publicano não ousava levantar a cabeça. E batendo no peito, repetia: tem piedade de mim. Tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus diz: qual dos dois desceu do templo justificado? Pois eu te digo, o publicano, não o fariseu, desceu justificado do templo. Porque se a gente, em qualquer dimensão da vida, se sentir forte, é porque a gente aceitou as ilusões que esse mundo tenta pregar em nós. Mas se nós aceitarmos as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós daremos glórias ao Senhor e oportunidade. Porque como foi, Carlos, que eu disse, as palavras de Jesus: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se revela com plenitude, o meu poder se revela com toda a sua capacidade naqueles que se sabem fracos, naqueles que se sabem limitados. Nós precisamos romper as densas trevas da hipocrisia, de tentar afirmar uma força que não temos, reconhecer a nossa fraqueza, porque isso cria um ambiente de verdade ao nosso redor. Uma coisa terrível que acontece nas religiões em geral é porque todo mundo tenta aparentar força, todo mundo tenta aparentar imperfeição, impecabilidade, e essa mentira custa muito caro, porque você cria uma atmosfera de mentira, de hipocrisia que depois se volta contra você. Quando você reconhece os seus pecados, reconhece a sua fraqueza, olha com lupa para a sua própria limitação, então você cria uma cultura de misericórdia, porque você não julga o seu irmão, e o seu irmão que é compreendido por você, perdoado por você, vai voltar-se para você também com a mesma graça com que você o julga. Foi por isso que Jesus disse, Renato, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida que medires, te medirão a ti. Quem julga, cria uma cultura de julgamento, e agora, muito embora esteja sentado na cadeira do juiz, um dia vai precisar se assentar lá no banco dos réus, e se ele criou uma cultura de justicismo, pior para ele. Se ele criou uma cultura de misericórdia, de compreensão e de perdão, melhor para ele. Em último lugar, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, para que nesta fraqueza nasça em nós uma autêntica e poderosa relação com Deus.
uma relação espiritual com Deus, uma relação viva com Deus, não uma relação formal, burocrática, mas uma relação visceral com Deus. Tiane, no dia que você descobrir que a única coisa que é arrimo na tua vida é Deus, tua relação com Ele vai mudar. Sônia, quando a gente se der conta que em nada e ninguém podemos confiar, senão em Deus, tudo que teremos é Deus, e isso nos bastará. Não é mais uma relação de domingo à noite, nem uma presença de uma Bíblia aberta na sala de estar. É algo vital, algo profundo, algo denso, algo maravilhoso. Mas é somente o ser completamente frágil e fraco, que já não tem nada em que se possa estribar. Eu digo essas palavras para meus alunos lá na faculdade, e depois eu fico explicando, porque eles nunca viram estribo na vida. Porque estribo, dizia eu, é aquele negócio que o antigo Fusca tinha. Você lembra? Você lembra, Renato? Aquele antigo Fusca, Marcão, eu estou falando dos meninos que têm 20 anos, Marcão, eu estou falando dos meninos, eles não lembram disso. Mas você, Marcão, você lembra que o Fusca tinha aquela, na porta, tinha uma partezinha preta, que era um lugar para pôr o pé para entrar no carro. Você lembra disso? Viu em fotos históricas? Você teve um Fusca, então eu estou aliviado. Porque quando eu digo umas coisas assim, Marcão diz, não lembro o que é isso. Fusca, não sei. É de Fiat Uno para cá que eu lembro. Que é isso. Então eu digo, estribar. Estribar é apoiar. Aí você tem esses apoios falsos. É a sua inteligência, são suas relações, é a sua capacidade. E aí você diz, isso aqui eu me apoio. Mas quando a gente descobre que não há nada nesse mundo em que nós possamos nos fiar, nos estribar, senão em Deus e sua fidelidade, seu amor e sua misericórdia, aí a gente tem uma relação que nunca é burocrática, mas é uma relação visceral. Deus se torna presente todos os instantes do nosso dia. A gente acorda na presença dEle. A gente fala com Ele com uma facilidade tão grande como respira. Porque, Rosa, eu não tenho mais nada além da consciência do amor de Deus por mim. Mas isto me basta. Foi isso que Davi disse quando ele escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor cuida de mim e essa certeza é tudo quanto eu preciso. Como eu gostaria de me sentar com meu velho amigo Schopenhauer para dizer para ele que ele estava equivocado, que a vida não é um absurdo, que nós não viemos do nada e voltaremos para o nada, nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. E a vida pode não fazer sentido para muita gente, mas tem uma direção, e essa direção é Deus. Quando a gente crê nisso, Heleno, a morte é pódium, não é patíbulo. Aí eu disse isso para a Karina hoje, e também essas palavras velhas não tem jeito, né? Ela me perguntou: meu filho, o que é patíbulo? Eu digo, isso é uma coisa velha mesmo, só gente velha sabe o que é patíbulo. Antigamente, isso acontecia até o início do século XX, as pessoas eram levadas à execução em praça pública, e era montado um palanque em praça pública, e a forca era colocada no centro do palanque. O homem era pendurado pelo pescoço a uma corda, e embaixo dele o chão se abria, e ele caía, morto. Morto, enforcado e pelo golpe da corda que quebrava o seu pescoço. O nome daquilo, daquela estrutura toda, é patíbulo.
Quem pensa como Schopenhauer, olha para a morte e diz é patíbulo. Quem crê em Deus olha para a morte e diz é pódium. Pódium. Você sabe o que é pódium? É uma estrutura muito parecida com o patíbulo. A diferença é que quem sobe lá é para ser honrado. Quem sobe lá é para receber o prêmio que pela misericórdia e graça o Senhor um dia nos dará. Aí está a porta para os fracos serem fortes e para a gente olhar para os que se acham fortes e reconhecê-los loucos. Esses indivíduos arrogantes, petulantes. Poxa vida. Eu conheço a matéria de que são feitos, porque eu também sou feito dela. Eu conheço a nossa propensão a esses enganos. Quero convidar você a voltar para o texto, para a gente ler junto 2 versículos apenas, antes de orar. 2 Coríntios, capítulo 12, página 1177. Talvez você tenha vindo aqui dizendo: Senhor, eu preciso de forças. Eu preciso ser forte para enfrentar as coisas que eu estou passando, as circunstâncias pelas quais eu estou vivendo. Eu preciso ser forte. Pois hoje eu disse o contrário. Você não precisa ser forte. Você precisa ser fraco e deixar que Deus seja forte na tua vida. Porque quanto mais a gente percebe isso, mais a força de Deus enche a nossa vida. Ser fraco não significa ceder às circunstâncias. Ser fraco é perseverar, não confiado em si mesmo, mas na provisão de Deus. Na provisão de Deus. Vamos ler juntos o versículo 9? Será que dá? Quem disse a Paulo isso foi o Senhor. No versículo 8 diz assim: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor, esse ele aqui é o Senhor, não é? Do versículo 9, não é o Senhor? Então a gente pode substituir esse pronome pessoal ele pelo Senhor, que não muda nada, não é verdade? Então eu vou ler com vocês assim: então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, ficou tão bonito vocês lendo isso. Puxa vida. Então vamos ler de novo, versículo 9. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você veio aqui pensando: eu preciso que o Senhor me dê forças. Agora muda, diz assim: eu preciso que o Senhor me dê graça. Graça de Deus, graça para compreender a mim mesmo, graça para compreender a vida, graça para me dar conta de tudo isso quanto está acontecendo e deixar que o poder de Deus se torne perfeito, pleno na minha fraqueza. Quanto mais fraco eu sou, maior a glória dele. Fraqueza que eu não busco, fraqueza que eu reconheço em mim mesmo. Não é que eu vou querer ser fraco, eu sou, eu não preciso bancar ser. E aquilo tudo que para Paulo era terrível, e que para qualquer um de nós seria detestável, parece agora o fogo e o martelo que forjam. Versículo 10. Esse texto, Margarete, é tão louco,
tão louco que só faz sentido depois de tudo quanto eu disse. De tão pirado que é o versículo 10. Só depois disso tudo é que a gente pode entender alguma coisa do versículo 10. Ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Por que ele sente prazer nisso? Porque quando ele passa por necessidades, quando ele ouve as injúrias que são ditas contra ele, quando ele se dá conta das perseguições e angústias pelas quais ele passa, a sua fragilidade se torna evidente, óbvia. E aí ele diz: puxa vida, era isso que eu precisava mesmo para poder deixar fluir em mim o maior de todos os poderes que um ser humano pode acessar, que é o poder de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aí o camarada diz assim: eu sou forte. Não porque sou forte, mas pelo menos mais forte que esse cabo aqui eu sou. Paulo é quem diz assim: não julgueis a vós mesmos superiores a quem quer que seja. Porque dos pecados de João eu posso imaginar, dos meus eu os chamo pelo nome, eu sei quais são. Minha fraqueza me é muito óbvia e muito clara. Talvez olhando para dentro de si mesma, talvez olhando para dentro de si mesmo, você esteja pensando assim: cara, eu sou muito fraco. Eu sou muito fraco. E aí é muito difícil quando a gente olha para uma pessoa que a gente admira e se compara com essa pessoa que a gente admira. Aquela pessoa se torna o nosso mais cruel carrasco. Porque cada uma das afirmações de sua força vira denúncia de nossa fragilidade. Hoje a minha palavra, Renato, é dizer assim: aqui é uma comunidade de gente fraca, para que a glória de Deus aqui se manifeste. Aqui ninguém está convidado a parecer ser o que não é. Aqui a gente não está vendendo embalagens para exportação. Sabe como é que é o negócio de embalagem para exportação? Bota o mesmo produto agora numa embalagem para exportação. Ah, não tem necessidade. Aqui a gente pode ser fraco, porque a gente aprendeu que quando a gente se reconhece assim, nós estamos livres desse esquema todo, podemos ajudar os outros irmãos, podemos ser ajudados por eles, e a nossa relação com Deus vira visceral, e o poder dele, só dele, se manifesta na minha vida, na tua vida, na tua vida, na minha vida. Vamos orar?